Deus de fogo, Deus de fogo. Não, brincadeira. Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Obrigado, louvor. Abra a sua Bíblia ali. Acharam que eu ia puxar, né? Já estava no irmão ali no mistério ali. Glória a Deus. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui de manhã. Eu dei lugar, irmãos. Estou ficando até rouco já. Mas eu tenho certeza que o Deus que falou de manhã, Ele vai falar à noite também. Ele vai mover, Ele vai fazer. Já estamos sentindo a presença de Deus. Hoje não é um domingo natural, não é um domingo normal, mas é um domingo a qual nós acreditamos que foi um mover, um marco, um evento histórico na igreja. Não somente para a igreja do tempo atual, mas a igreja que se movimentou ao longo de tantos anos. A Bíblia vai dizer aqui em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 6, a respeito de um marco, um evento histórico na história da igreja. Um evento a qual nós conhecemos como o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era a reunião que os judeus faziam a respeito dos 50 dias após a Páscoa. Então, todos os anos, 50 dias após a Páscoa, o povo se reunia para celebrar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era celebrado porque era o dia conhecido da colheita, aonde eles declaravam ao Senhor, não somente tudo aquilo que o Senhor permitiu eles produzirem, mas também sobre a entrega da lei no Sinai. Então, todos os anos, era uma agenda dos judeus se reunirem, e ali eles faziam uma grande festa, ali eles faziam um ajuntamento para comemorar, para celebrar tudo aquilo que Deus fazia entre eles, tudo aquilo que Deus ministrava sobre eles, e eles estavam ali. A Bíblia vai dizer que havia todos os tipos de povos, várias nações, todos eles para comemorarem, para festejarem, para participar daquela festa dos judeus naquele dia. Só que a Bíblia também vai dizer que estando um povo comemorando, que estando uma nação festejando, que estando uma nação recebendo vários turistas e fazendo festas ali, haviam 120 pessoas dentro de uma sala, dentro de um lugar. Haviam 120 pessoas que aguardavam uma palavra se cumprir. Haviam 120 pessoas convictas, crendo, perseverantes sobre aquilo que Deus ministrou na vida deles. Haviam 120 pessoas que incessantemente clamavam, oravam e não desistiam do que Deus
Deus ministrou na vida deles. E enquanto havia festa do lado de fora, havia joelhos dobrados do lado de dentro. Enquanto havia fogos, enquanto havia comemorações do lado de fora, havia lágrimas do lado de dentro. Enquanto havia tantas coisas acontecendo no ambiente externo, no ambiente interno estava um povo que falava uma só língua, unânime, cheios de fé, perseverantes, acreditando naquilo que Jesus disse: e serão revestidos de poder, e serão as minhas testemunhas. Atos 1:8, Deus diz e dá uma palavra sobre aqueles discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos, capacitados, transformados, renovados. E aí então serão as minhas testemunhas, serão enviados, serão conhecidos, serão ouvidos. O evento de Pentecoste, ele não marca o final de uma espera. O evento de Pentecoste, ele fala sobre um começo daquilo que Deus começou a fazer no mundo. Porque o mundo estava numa celebração, mas havia homens dentro de um lugar, crendo além do que o mundo podia oferecer, crendo além daquilo que o mundo poderia ministrar sobre a vida deles. Pentecoste, ele nos mostra que precisamos valorizar aquilo que Jesus diz, e quem valoriza a promessa, aguarda o tempo do processo. Porque você para pensar comigo, Jesus prometeu há 50 dias atrás, de que eles viveriam algo novo, de que eles seriam transformados, de que eles seriam comissionados, e que nunca mais viveriam aquela mesma rotina. Só que passou uma semana, passou 2 semanas, a presença de Jesus já não estava ali. Você vai lembrar muito bem, mas aqueles homens que estavam reunidos naquele lugar, eles não tinham nada além de uma palavra, porque eles mesmos disseram: nós largamos tudo para te seguir, nós deixamos tudo para trás, nós abrimos mão de tudo pela tua presença. Mas agora Jesus havia sido crucificado, ressuscitou, mas subiu aos céus, e antes de subir aos céus disseram para eles: ei, não saiam do lugar aonde você está, não se mova antes de um encher, não se mova antes de uma ordem, permaneça aguardando. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim eu posso dizer, tudo que eles tinham era Jesus, e Jesus já não estava mais com eles. Mas Jesus falou: aguarda, permaneça, espere, eu estou enviando, vocês ainda verão a minha promessa acontecer, a minha palavra ainda vai se cumprir. Mas é muito fácil você falar quando aquilo que você espera acontece num dia, numa semana. Mas agora imagina vocês, homens e mulheres que entregaram tudo pela presença de Jesus. Imagina o contexto, entre amigos, entre pessoas, o mundo festejando por aquilo que eles estavam produzindo, e eles sem nada dentro de uma sala, aguardando aquilo que Jesus falou que ia acontecer. Passam-se 30 dias, completando-se quase 2 meses,
muitos de nós já teríamos desistido, muitos de nós já teríamos cedido às pressões externas, muitos de nós já tínhamos saído do lugar aonde Deus mandou ficar, e nos entregaríamos àquilo que o mundo estava fazendo, celebraríamos juntamente como todas as pessoas normais e naturais. Por que permanecer num lugar? Por que permanecer numa posição, quando aquilo que podia mudar tudo, não aconteceu ainda? Quem valoriza a promessa, aguarda o tempo do processo. Sabe por que aqueles homens, eles permaneceram unânimes, intactos todos os dias? Porque eles não tinham nada a perder. Tudo que eles tinham era o que Jesus disse. Eles só tinham a palavra de Jesus. Eles só tinham a fé do que Jesus verdadeiramente ministraria sobre eles, uma mudança, uma transformação, algo novo sobre eles. E a Bíblia vai dizer que eles estão lá há tanto tempo, aguardando um mover, aguardando uma mudança. Deixa eu te dizer uma coisa: Pentecostes é um marco, é um selo, é um princípio que nós vivemos ainda nos dias de hoje, porque aquilo que começou em Pentecostes permanece até os dias de hoje. A descida, o revestimento do Espírito Santo não foi algo para a igreja histórica. O agir do Espírito Santo não foi para os passados, não foi para a igreja antiga, não foi apenas para os apóstolos. O Pentecoste marcou o início de tudo aquilo que nós estamos vivendo ainda hoje, porque o Espírito Santo é atual, o revestimento é para agora, e ainda viveremos o agir do Espírito nesses dias. O Espírito não cessou, a chama não se apagou. Aquilo que eles construíram, nós estamos desfrutando, porque entendemos que tudo aquilo que Deus promete é geracional e não momentâneo. Porque aqueles homens, eles não sabiam o que Pentecostes significaria para a igreja atual, mas eles acreditavam ser algo tão poderoso, que não valia a pena negociar, trocar aquele momento, porque eles seriam o primeiro de muitos que incendiariam o mundo, e por causa do sim deles, hoje Rio Grande começa uma fagulha para incendiar, para aquecer, para transformar muitas e muitas histórias. O teu sim para a promessa de Deus vai mudar a vida de gente que você nem conhece, porque o sim daqueles 120 mudaram a nossa vida hoje. O teu sim, o teu permaneça, a tua obediência, a tua fé, ela é capaz de mudar uma geração, uma cidade. Pentecoste foi o início de uma construção que estamos vivendo agora. Lagoinha Global, ela está vivendo o sim de homens e mulheres fiéis, que não entregaram diante do tempo, que não se entregaram diante das pressões, que não se entregaram diante dos problemas e circunstâncias. Eles aguardaram, eles creram, eles vivenciaram e nos acessaram e nos permitiram viver o que nós estamos vivendo. O derramamento do Espírito não foi o fim de uma espera.
mas o início de uma revolução. Eles estavam no cenáculo, não por acaso, mas por obediência e expectativa. E eu penso na vida desses discípulos. Quantas das vezes eu e você nós desistimos pela demora, pelo silêncio? Quantos aqui entregam os pontos antes de terminar? Quantos daqui abrem mão antes da última palavra dos céus serem liberadas sobre as nossas vidas? Quantos de nós entregamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque passou 50 dias, passou 1 ano, passou 10 anos, e os seus olhos ainda não visualizaram aquilo que Deus prometeu? Quantos de nós deixamos de viver aquilo que eles viveram naquele cenáculo, porque achamos que não haverá mudanças? Mas aí é que o céu ele muda o ambiente. É aí que o céu entra em ação. É aí que o céu modifica nesse lugar. A Bíblia vai dizer, como nós lemos, que eles estavam reunidos, e veio um som, como um vento impetuoso, ou veemente. E quando aquele som ele se apoderou daquela casa, quando aquele som entrou naquele lugar, a Bíblia vai dizer que foram vistas línguas repartidas como de fogo, que repousaram sobre cada um deles. E aqui deixa eu abrir uns parênteses, porque nesse momento muitas das vezes nós achamos que quando a Bíblia fala sobre essas línguas repartidas como se fosse fogo que repousavam sobre eles, nós achamos que é o dom de falar em línguas, da variedade de línguas. Não, mas ainda não é esse. Línguas repartidas como de fogo era o poder de Deus sendo manifestado na vida deles. E eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que você coloca fogo em algum lugar, aquela primeira chama, ela sobe e ela forma como se fosse uma língua, uma faísca de fogo. A Bíblia está dizendo que quando o Espírito Santo ele entrou naquele cenáculo, quando o Espírito Santo ele entrou naquele lugar, foi visível, foi palpável. Talvez não seja um vento, mas um som de um vento. Talvez você não veja o Espírito Santo, mas línguas repartidas como de fogo começam a se apoderar, a aquecer, a queimar, a renovar as suas vidas. Sabe por quê? Porque aqueles homens que estavam ali, eles acabaram de ser selados, eles acabaram de ser empoderados pelo céu. E quando o céu ele entra e muda o ambiente, as pessoas elas mudam também. O mundo precisava ver, o mundo precisava ouvir, e a representação externa de que aqueles homens estavam experimentando o sobrenatural é que sobre a vida deles pareciam que eles pegavam fogo, pareciam que eles estavam em chamas, pareciam que havia um poder sobrenatural sobre eles. E aí sim, foi dado a cada um deles uma variedade de línguas, para que com autoridade e propósito eles pudessem ministrar sobre a vida de outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele momento, o mundo não entendia, porque havia pessoas dentro de um lugar, aguardando, adorando, esperando. O mundo achava uma perda de tempo,
mas eles acreditavam ser a única forma de viver no sobrenatural. E todas as vezes que o Espírito Santo desce, todas as vezes que o Espírito Santo ele enche, o mundo não entende o que aconteceu, mas aquelas pessoas, elas são transformadas de tal forma, que aquilo que intimidavam na vida delas, elas começam a realizar. 120 pescadores, cobradores, iletrados, incultos, não sabiam falar, nunca estudaram com os mestres, nunca foram a uma escola de sacerdotes, nunca viveram aos pés de Gamaliel, não eram mestres da lei. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que o Espírito Santo capacita, o mundo não sabe, não conhecia quem tu és, mas os céus te empoderam para que você faça aquilo que o mundo necessita saber. Para o mundo eles eram iletrados, mas para os céus eles eram cheios do poder de Deus. Antes de Pentecoste, o mundo não sabia quem era Pedro. Depois de Pentecoste, o mundo teve que sentar para ouvir Pedro falar. Quando Jesus ele reveste a tua vida, o mundo que não te conhecia, as pessoas diziam sobre você, as expectativas eram totalmente contrárias, porque nesse momento você diz: eu nunca tive a oportunidade de ter um estudo superior, eu nunca tive a oportunidade de ter uma porta de emprego que mudasse a minha vida, eu nunca tive uma oportunidade de aprender a ler. Mas deixa eu te dizer uma coisa: veio do céu um som como de um vento impetuoso, e aquele que não falava começou a falar, aquele que não conhecia, o mundo teve que ouvir o conhecimento, aquele que não tinha nada, o mundo esperava sobre aquilo que ele tinha para oferecer. Porque ser cheio do Espírito Santo não é entregar o que você tem, mas é você dar o que o céu declarou sobre a sua vida. Pedro não falou sobre ele, Pedro falou aquilo que estava dentro dele. Pedro sai daquela casa, toma a dianteira, toma o primeiro lugar. Na Bíblia não há escrito que quando eles foram ali cheios, não há na palavra dizendo, e nem havia na promessa Jesus dizendo: olha, depois que as línguas repartidas tomarem da sua vida, vocês comecem a ministrar sobre aqueles homens. Não. O que Jesus disse, que quando vocês tiverem sido revestidos, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Mas sabe o que acontece? Todos aqueles que recebem um empoderamento dos céus, eles não se contêm em ficar parado, eles não conseguem ficar no mesmo lugar, porque a presença de Deus ela é tão grande, que o mundo tem que ouvir aquilo que Deus está fazendo em você. Aleluia! E o mundo que não te conhecia vai ter que parar para ouvir aquilo que você tem a dizer. Aquilo que o mundo não conhecia a teu respeito, ele vai ter que parar para ouvir sobre aquilo que Deus fez em você. Assim, quando o Espírito tomou eles saíram. Pedro toma o primeiro lugar e ele começa cheio do poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que havia muita gente de várias nações,
havia ali sacerdotes, mestres, doutores da lei, havia cidadanias persas, medos, egípcios, havia pessoas altamente capacitadas, pessoas que estudaram muito, e naquele momento a festa teve que parar, o mundo teve que pausar para ouvir aquilo que os cheios de Deus tinham a dizer. E Pedro começa a declarar, e os discípulos começam a falar, e a tua Bíblia vai dizer que eles começam a se espantar, e começam a ficar admirados, porque eles começam a ouvir homens que não sabiam falar em novos idiomas, homens que não sabiam se expressar, ter um poder de comunicação a ponto de fazer eles ficarem perplexos com tamanha destreza. Toda vez que o Espírito Santo nos capacita, Ele te faz a realizar coisas que você jamais imaginaria que fosse possível fazer. Porque onde o Espírito habita, não há espaço para o comum. Onde o Espírito habita, não há espaço para o natural. Porque quando o Espírito vem, o sobrenatural acontece. Aqueles discípulos, eles estavam com um misto de sentimento. Eles estavam dentro daquele cenáculo talvez inseguros. Eles estavam naquele cenáculo talvez cheios de medo. Eles estavam naquele cenáculo talvez cheios de ansiedades, porque o tempo estava passando e nada estava acontecendo. E eles sabiam que a palavra de Jesus era a única coisa que poderia mudar de fato a vida deles. E se aquilo que Jesus falou não acontecesse, eles não saberiam como resolver, eles não saberiam como mudar a situação. Às vezes nós estamos dentro desse cenáculo, inseguros, com medos, amedrontados, ansiosos, porque nós sabemos que se Jesus não mudar o quadro, nós não saberemos o que fazer. Você chegou aqui dizendo: meu Deus, como vai ser? Eu não sei, me ajuda. Eu não sei o que vai acontecer, o amanhã, eu não sei como eu vou sobreviver. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que visitou aquelas pessoas é o mesmo Jesus que pode mandar o Espírito Santo sobre este cenáculo. É o mesmo Espírito Santo que pode derramar sobre esta igreja. É o mesmo Espírito Santo que pode te usar nessa noite, para que você alcance aqueles que não queriam te ouvir, aqueles que achavam que você não tinha nada a dizer, aqueles que achavam que você não tinha o que oferecer. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo está pronto, está chegando os dias. O Espírito Santo, ele pode fazer hoje aquilo que você não entendia como poderia ser feito. Venha comigo. Aqueles homens que eram inseguros e agora estão pregando com ousadia, eles não foram apenas cheios, eles foram capacitados, eles foram transformados a fazerem tudo aquilo que antes intimidavam eles, porque o Espírito, ele nos torna especialista em missões que antes nos intimidavam. Aqueles homens e mulheres saíram fazendo coisas que antes eles tinham medo de falar, medo de fazer, porque quando o Espírito Santo, ele vem, ele nos capacita de tal forma que nós começamos a realizar aquilo que nem nós sabíamos que era possível fazer, e o mundo começa a ver em nós
aquilo que os céus distribuem sobre as nossas vidas. O mundo começa a enxergar em nós aquilo que os céus declararam sobre nós, porque tudo que nós temos é uma palavra. Talvez a palavra sobre a sua vida era ter um casamento, era ter uma família. A palavra que você tem sobre a sua vida era ter um filho. A palavra sobre a sua vida era ter um estudo, era entrar numa faculdade. A palavra que você tem sobre a sua vida, e talvez passou o tempo e os seus olhos ainda não conseguiram enxergar, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, Ele é suficiente para te capacitar e você fazer aquilo que você não sabia que era capaz. Esse é o Espírito Santo, que pega os improváveis, os imperfeitos, que pega homens e mulheres que não tinham nada a oferecer, e transformam eles em testemunhas, e transformam ele em pessoas que sempre têm algo que falar. O mundo pode não dar nada por você, mas quando o céu te reveste, até o inferno te reconhece, irmão. Eu estava no ano passado, ali em Alphaville, e o pastor Luiz, ele estava ministrando sobre a nossa vida, e ele estava falando, e ele falou assim: na minha igreja, muitas pessoas elas me reconhecem por muitas coisas, mas o que eu ensino incessantemente é que a minha igreja ela precisa entender que eles precisam me reconhecer como apenas um porteiro. E às vezes eles desejam me reconhecer como pastor, e às vezes eles desejam me reconhecer como profeta, e às vezes eles desejam me reconhecer como alguém com grande valor. Mas eu digo para eles: se vocês entenderem que para mim o grande valor é vocês me reconhecerem como porteiro. E aí eu fiquei pensando nessa palavra. E aí ele diz: porque o Espírito Santo ele nos empodera, o Espírito Santo nos enche, não para sermos frequentadores de culto, mas para sermos agentes de transformação aonde nós fomos plantados. Deus não nos chama para termos cultos melhores, mas Deus nos chama para termos uma vida poderosa nele. E quem entende esse princípio, deseja se tornar um porteiro. E talvez isso não faça muito sentido, mas ele explicou. E ele disse: o porteiro, ele é o único capaz de abrir a porta para que alguém acesse a mensagem de Deus. Porque muita gente está aguardando para ser o pastor, muita gente está aguardando para ser o pregador, muita gente está disputando para ser o cantor, mas muita gente esqueceu que se a porta estiver fechada, não ouvirão os pregadores, não ouvirão os pastores, não ouvirão os cantores, porque é necessário os porteiros para que eles abram o acesso da casa de Deus. Enquanto muitos brigam pelo altar, os porteiros estão fechando as portas. Enquanto muitos querem estarem no altar, está faltando porteiros para viabilizar aquilo que Deus quer fazer. E ele disse: então, meu irmão, não me chame de pastor, não me chame de pregador,
mas hoje me chame de porteiro, porque o que Deus me chamou para fazer, o que o Espírito Santo se apoderou em mim e me deu para fazer, é ser testemunha. Porque eu quero ser o palco, eu quero ser a escada, eu quero ser a portaria, porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Eu sou apenas o portador, eu sou apenas o porteiro, e se eu abrir as portas, eles ouvirão a mensagem do céu. Irmãos, naquele momento um temor tomou toda a igreja. Havia muitos pastores sobre aquele lugar. E aquilo que aquele homem ministrou sobre as nossas vidas. Como podemos ter um revestimento se o cenáculo está fechado? Como podemos ter uma transformação na nossa cidade, se não há aqueles que viabilizem para que o povo chegue? E quando eu voltei de lá, eu falei: Senhor, não me permita ser nada além do que um porteiro de Deus, porque eu quero abrir as portas de Lagoinha, Rio Grande, para que essa cidade veja o que está acontecendo aqui dentro do cenáculo. Eles precisam ver, eles precisam experimentar, mas se as portas não tiverem abertas, a cidade não será ganha. Mas se houver um exército cheio de Deus, se houver porteiros aqui nesse lugar, ei, eu quero te dizer, Lagoinha, Rio Grande, não vai ser uma igreja de grandes pregadores. Lagoinha, Rio Grande, não será uma igreja de grandes pastores. Lagoinha, Rio Grande, não será uma igreja de grandes cantores, mas eu profetizo sobre essa casa, Lagoinha, Rio Grande, hoje será uma igreja de porteiros de Deus. Aleluia! Som. É você, irmão, é você, irmã. Sabe como essa cidade vai começar a ouvir o que os céus estão dizendo? Quando você começar a abrir a porta e dizer: olha o que está acontecendo comigo. Abra a porta da sua vida, abra a porta do seu coração. Você é a melhor mensagem dos céus, você é a melhor mensagem de Deus. O mundo vai ver o que você está falando, porque o que você carrega não é seu, o céu te deu. O que você carrega não é seu, Jesus colocou em ti. E eu amo esse lugar porque vocês entenderam. Irmão, nós seremos a referência de porteiros nessa cidade. Nós seremos a referência. Essa cidade, ela vai começar a ver, essa cidade vai começar a ouvir, essa cidade vai começar a conhecer o que o Espírito Santo está derramando sobre esse lugar, porque porteiros estão abrindo as portas, porque porteiros entenderam que o mundo precisa ver. Talvez o mundo esteja festejando sobre a colheita nesse momento, mas hoje estamos no cenáculo aguardando o revestimento, e daqui a pouco nós sairemos cheios de Deus, aquecidos, incendiados, e o mundo vai começar a olhar, a cidade vai começar a dizer: meu Deus, o que está acontecendo em Lagoinha? Meu Deus, o que está acontecendo naquele lugar? E você vai dizer: eu tenho uma mensagem para você. O Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
sereis a minha testemunha. Isso é muito além de uma experiência, queridos. Isso é muito além de uma experiência. O revestimento do Espírito é o poder para ultrapassar limites, para resistir ao mal, para enfrentar crises e permanecer firme. Lagoinha não é espectadores de um mover. Lagoinha é a manifestação do poder. Essa é a igreja que nós cremos. A igreja que alcança, a igreja que dá acesso, a igreja que recebe, a igreja que proporciona uma novidade na vida das pessoas. Mas pastor, eu estou aqui, mas eu tenho tantas coisas, tantas situações. Eu quero te lembrar que o Espírito Santo, ele não desceu sobre os perfeitos, ele desceu sobre os obedientes. O Espírito Santo não encheu aqueles que não tinham falha. O Espírito Santo encheu aqueles que aguardavam obedientes à ordem de Jesus. Porque dentro daquele cenáculo estava Pedro, que negou Jesus, que errou com Jesus, que quando era o esperado de uma resposta positiva, não foi capaz, não teve força e não resistiu à pressão. Dentro do cenáculo estava tantos discípulos que um dia, há pouco tempo, viviam tantas coisas desse mundo, que estavam entregues tantas coisas naquele mundo, mas o Espírito Santo veio encher eles. Porque Paulo vai dizer: eis que coloca o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de vós, para que vocês entendam que não vem de vocês, mas dos céus, para que vocês entendam que não é você que faz, mas o Espírito que conduz. Para ser cheio do Espírito Santo, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser obediente. Você precisa permanecer, você precisa esperar, você precisa aguardar o tempo. Mas eu vou além. O revestimento de poder não é a ausência das fraquezas, não é a ausência dos problemas, não é a ausência das circunstâncias adversas, mas o revestimento de poder é a capacitação, é o refrigério, é a renovação espiritual tão poderosa, tão preciosa, que após eles serem revestidos daquele poder, o mundo conheceu uma igreja, o mundo conheceu um povo cheio, o mundo construiu uma nova casa, mas essa nova casa, ela mexeu com os alicerces políticos, sociais daquele tempo, daquele povo. Ela fez um barulho estrondoso em Roma, ela fez um barulho sobrenatural na Grécia. Todos queriam saber quem era, todos queriam ouvir aquilo que eles tinham a dizer. Os imperadores ficaram de lados, porque mais alto e mais poderoso que eles era a mensagem de Jesus, que percorria todos os lugares. Mas isso causou problemas. Mas entendam, os problemas vão surgir, mas o revestimento nos faz entender e viver uma plenitude tão extraordinária,
que problema nenhum é suficiente para roubar a paz que o Espírito Santo nos colocou no nosso coração, que problema nenhum é suficiente para inibir o fogo de Deus que tem nos impulsionado a viver a obra completa dele. Porque Filipe saiu do cenáculo cheio de Deus, e a perseguição começou na vida dele. Filipe teve que fugir da sua casa para não morrer. Mas aí você para e pensa: Filipe se acovardou? Não, Filipe estava cheio, e quem está cheio tem que falar aquilo que está dentro dele. Filipe estava cheio de problema, mas estava batizando gente no meio do caminho. Filipe estava cheio de problema, mas estava impondo a mão e pessoas estavam sendo curadas. Ei, deixa eu te dizer, Estevão saiu do cenáculo cheio de Deus, mas apedrejaram ele, e antes de morrer, Estevão viu os céus abertos. Ei, o Espírito Santo não tira os problemas da sua vida, mas ele te capacita a ver o que ninguém está vendo. O Espírito Santo foi aquele que capacitou Paulo e Silas na prisão, pés e mãos amarrados, chicoteados, presos, não sabiam mais o que fazer, mas olhou um para o outro e começaram a adorar, porque o Espírito Santo, ele não retira os problemas, mas ele te capacita para você suportar, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Entendam. João, ilha de Patmos, saiu cheio do Espírito Santo, mas agora estava asilado. Mas a Bíblia vai dizer que quem é cheio do Espírito Santo visualiza aquilo que o mundo não entende. Ele vai dizer: estava eu, João, quando olhei os céus e vi a cidade santa, a Jerusalém celestial que desce do céu. O mundo ele pode matar a sua carne, o mundo ele pode matar a sua reputação, mas o mundo ele não pode tirar aquilo que o céu já te deu. Ei, as portas dessa terra podem se fechar, mas as portas do céu estão escancaradas para aqueles que estão revestidos do poder de Deus. Ei, o mundo quer matar, mas a igreja avança. Eles tentarão silenciar, mas o céu gritará a teu respeito. Se coloque de pé, irmão. O louvor pode subir. Queridos, essa noite sobre este lugar não é uma noite natural. O dia de Pentecostes marcou o início da revolução que a igreja fez em Roma, do barulho que a igreja fez sobre a Grécia. O dia de Pentecostes marcou o início de toda uma era onde pessoas começaram a serem transformadas. Na primeira palavra de Pedro, 3.000 se renderam, e aqueles homens que não sabiam o que fazer, perguntou para o iletrado: o que faremos nós? Deixa eu te dizer uma coisa, o Pentecoste foi um selo daquilo que os céus começou a mudar na vida de várias pessoas. Pessoas começaram a serem curadas, transformadas, renovadas. E histórias começaram a serem reescritas, histórias começaram a serem refeitas. Ei, havia ali um movimento sobrenatural sobre aquele lugar, porque Pentecostes, ele retrata aquilo que Deus faz para um povo que aguarda a sua palavra. E nós recebemos uma direção do nosso pastor André.
O mês do Espírito Santo, o culto de Pentecoste, é um selo de Deus, um marco para aquilo que Deus ele vai começar a fazer, daquilo que Deus vai começar a efetuar, daquilo que Deus vai começar a agir. Queridos, se você estiver sensível, se você estiver disponível, Deus vai usar a tua vida para começar a chacoalhar essa cidade. A tua casa vai começar a olhar para você e dizer: meu Deus, está diferente. Porque quando eles saíram do cenáculo, o mundo olhou para eles de uma outra forma. Eles estavam completamente mudados, eles estavam completamente transformados. Havia uma coisa diferente acontecendo naquele lugar, e sobre este lugar há também a manifestação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o mover do Espírito Santo, ele não se explica, ele se manifesta. Eu falei de manhã e falo aqui de novo: nós não explicamos aquilo que Jesus vai fazer nessa cidade, mas nós manifestaremos o poder de Deus sobre esse lugar. Lagoinha Rio Grande, Lagoinha Global, 5 continentes, cada nação, cada lugar, hoje está sendo a porção do Espírito Santo proclamada, declarada sobre vários e vários países, sobre várias e várias cidades. E aqui em Rio Grande, nós estamos aqui, os 120 dentro desse cenáculo, os 120 que ganharão essa cidade para Jesus, os 120 que mudarão. Ei, Rio Grande vai começar a falar: ei, o que está acontecendo? Quem é esse Jesus? O que essa igreja está falando? O que eles estão fazendo? O que nós viveremos a partir de hoje não será natural. O que nós viveremos a partir de hoje será sobrenatural. Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, diga, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Diga, enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós.
quero te dizer, hoje o selo de Deus, o marco de Deus na sua vida, ele entrou. Um som de um vento impetuoso chegou aqui nesse lugar. Línguas repartidas como de fogo. Ei, batismos agora. Pessoas cheias, 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 cheias. Ei, Lagoinha, Rio Grande, hoje é o início de um grande avivamento nesse lugar. Um renovo de Deus, um renovo na tua casa, um renovo na tua família. Sejam ministrados pelo Espírito Santo. O vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Ei, começa a clamar agora, começa a clamar. O Espírito Santo quer batizar pessoas aqui. Intercessores e ministros podem andar pela igreja, podem impor as suas mãos. A palavra vai dizer, Efésios, Paulo encontrou os Efésios, e aqueles homens e aquelas mulheres diziam: ainda não temos ouvidos a respeito do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo impôs as mãos, e eles foram cheios de Deus, e começaram a profetizar, começaram a ser cheios de novas línguas. Ei, o Espírito Santo hoje quer revestir pessoas. Esteja disponível, esteja disposto. Hoje viveremos o derramar de Deus aqui nesse lugar. Seremos empoderados pela presença. Te damos honra e te damos glória, e teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra e te damos honra. Senhor, o empoderamento dos céus, estamos, cheios de Deus, Senhor. novas línguas, ei, um novo poder, um novo tempo, uma nova estação, ei, um mover dos céus sobre este lugar. Nós avançaremos sobre essa cidade, seremos cheios de Deus. O mundo terá que escutar o que Lagoinha, Rio Grande tem a dizer. A cidade de Rio Grande será impactada, renovada. Ei, receba dos céus, receba dos céus. E vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos. E vem como labareda de fogo, vem como lava e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda de fogo, e pousa. Ah, Senhor Jesus. O que dizer, Ah, Senhor o Jesus. que fazer. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os porteiros dessa cidade. Aqui está aqueles que serão renovados hoje e refrigerados pelo teu Espírito Santo.
Ei, querido, se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de sorrir, sorria. Se você sentir vontade, se há uma dormência, se há um aquecimento, ei, esteja sensível àquilo que o Espírito Santo está te conduzindo neste lugar. Seja avivado pela chama. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais viverá da mesma forma, porque agora o selo de Deus, ele está no seu coração. O selo de Deus está queimando, ardendo aí na sua vida. Ei, seja empoderado. Ei, Rabás. E o que fazer quando ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E faz de novo, ouça! E faz de novo, Faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma. Coloque a mão no seu coração. Ei, Rabás. Repita comigo essa oração nessa noite.